Hoje a gente vai fazer a exposição de Lucas, capítulo 22. E como a gente tem feito aqui, a cada encontro, a cada estudo, a cada culto, a gente queria pedir a você que tem assistido os nossos vídeos, o nosso conteúdo, que você possa estar curtindo, que você possa estar encaminhando esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que você possa nos dar essa ajuda, se inscrever no nosso canal, para fazer com que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. E conforme a gente viu Marcos, no domingo agora que passou, dando estudo para a gente do capítulo 21, a gente, pela bondade, pela graça de Deus, a gente está chegando na final da exposição desse evangelho. Terça-feira que vem, se o nosso bom Deus assim permitir, a gente vai estar encerrando a exposição do evangelho segundo Lucas. E Jesus ele já está preparando os discípulos para o momento final dele, E a Bíblia, quando a gente vê nos evangelhos dizendo que foi chegada a hora, que hora é essa? É a hora da paixão, é a hora da crucificação de Cristo, E a gente, como a gente já está vendo aqui, desde lá de trás, todo o sistema religioso, a liderança política que foi se misturando com a liderança religiosa, já estavam tramando uma maneira para poder matar Jesus Cristo, ceifar a vida dele. E a gente vê que o capítulo 22, ele começa dizendo o seguinte: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Só para a gente poder lembrar aqui, na verdade são duas festas distintas, mas que com o passar da história foram se confundindo numa festa só. O que ele está dizendo aqui é que essa festa dos pães sem fermentos tinha um dia que a lei ordenava que as famílias elas ficassem sem fazer nenhum tipo de preparo, Nada. Era proibido usar o fermento para poder preparar qualquer coisa, porque como a gente já estudou aqui, não era igual à nossa época de hoje. A gente quer um pãozinho, vai na padaria mais perto, ou na padaria que a gente gosta. Lá era algo de família. Geralmente as famílias, cada um preparava o seu próprio pão. Mas enfim, seguindo. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus. Eles estavam já ansiando, cheios de vontade de matar o Cristo. Mas a grande preocupação deles, eles temiam o povo. Por quê? Porque a grande massa da população, mesmo que de forma ainda errada e equivocada, eles se agradavam, A gente vê que, além dos discípulos, tinham os admiradores do Nazareno. E eles tinham medo de eles colocarem a mão em Jesus de qualquer maneira e aquilo se transformar num motim, até porque mesmo eles sabiam que se eles fizessem isso, o Império Romano iria vir com toda a ferocidade para cima deles, Então, por isso que eles estavam nesse momento aqui de cautela, entre aspas, mas ainda de qualquer forma, procurando um plano para poder matar Jesus. A gente já estudou no Evangelho de João também, quando nós fizemos a exposição, que a traição de Judas não pegou o Senhor Jesus de surpresa. Isso tudo já estava dentro dos propósitos determinados de Deus, Mas, de qualquer forma, ele já estava avisando aos discípulos que tinha um entre eles que era o filho do diabo, que iria traí-lo. E nós chegamos aqui nesse momento. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. A gente já falou sobre isso, mas eu só quero lembrar. Em nenhum momento a gente vê o texto bíblico dizendo que Judas ficou fazendo sonhos estranhos, ficou tendo comportamento estranho, se debatendo, arranhando as coisas. E olha o que Jesus falou, que o próprio Satanás entrou nele. Então, na verdade, irmãos, isso aqui já traz um entendimento gigantesco para a gente. Aqueles que não estão servindo a Cristo estão servindo a Satanás. Eu sei que muitas vezes isso parece assim, mas como? A grande verdade que é, o ser humano, ele nunca é senhor. Nunca. O ser humano está sempre servindo a algum senhor. E foi por isso que nós já estudamos aqui, Jesus quando fala, cara, vocês não têm como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque vocês vão agradar um e desagradar o outro. Não tem como você ter o teu coração dividido. Não tem como você ter a sua fidelidade dividida. Ou você é fiel a um, ou você é fiel a outro. Se você ficar em cima do muro, você está fazendo os propósitos de quem? Do seu pai, que é o diabo. E não de Cristo. E não de Deus.
que é o Pai. Então, a gente já está vendo aqui o seguinte, que Judas estava caminhando com eles, mas não era um deles. Judas estava com seu coração dividido. Ele estava com o coração preso nas coisas deste mundo, desta vida, e estava com o coração fingindo que estava em Cristo ali também, caminhando com eles. Mas só que as coisas não funcionam. E, na verdade, Deus utilizou a maldade de Judas para poder fazer cumprir os seus propósitos eternos. E a gente viu aqui, e vamos seguir. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Boa noite, João. E olha só o que está acontecendo aqui. A gente está sempre vendo os principais dos sacerdotes. Olha quem chegou aqui agora, os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Agora que embolou mesmo o poder religioso com o poder político. Esses capitães aqui, eles são uma representação maior do poder político, mas do poder político dos judeus naquela época. Então, meio que eles já começaram a tomar a frente para essa trama final que está envolvendo Jesus, né? Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como ele entregaria Jesus. E aí, Judas já está sendo aquele instrumento do diabo para poder militar contra Cristo. E olha a atitude dos caras, olha o que o texto diz. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Por que eles se alegraram? A gente está vendo que eles estão um tempão procurando um jeito de matar Jesus. Procurando um jeito de matar Jesus. Mas eles estão temendo o povo, Agora chegou um que andava com Jesus para poder trair Jesus. Para poder entregar Jesus. O que Judas está fazendo? Está encurtando o caminho para eles. Para os principais sacerdotes. Judas aliviou o trabalho deles. Antes eles estavam ali alucinados. E a gente vai ver como que a coisa vai se desenhar para Jesus ser entregue num momento ao qual ele não está rodeado pela multidão, que o seguia, que o admirava. E o texto vai seguindo. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. E aí se desenhando aqui toda a trama. E sabe o que me chama muita atenção? É o texto dizer que os caras se alegraram. Olha que espiritualidade vazia. Uma espiritualidade que se alegra naquilo que é mal, que tem prazer naquilo que é ruim. E naquilo que é ruim, em praticar contra o próximo. E a gente vê Judas, como um exemplo de uma espiritualidade doentia. Vamos pensar, Lucas estava no meio. Vamos pensar, Lucas estava na igreja, Judas estava na igreja, estava participando de todos os ensinos, de tudo ali, estava acompanhando a vida de Jesus, e uma espiritualidade doente, uma espiritualidade pautada nas coisas desse mundo. E eles procurando uma boa ocasião para entregar Jesus longe da multidão. E o texto vai seguindo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascual. E sabe o que a gente precisa guardar nisso tudo? Porque naquela época, a gente está vendo aqui, era necessário fazer o sacrifício, né? E rolar o Cordeiro Pascual. Mas esse Cordeiro Pascual, ele é uma tipologia de Cristo. Ele estava apontando para Cristo. E a gente está vendo que Cristo aqui agora, ele está mostrando que a velha aliança, a antiga aliança com Israel, está se encerrando nele. Nisso eu não quero dizer, isso não é assunto para o dia de hoje, que Deus ainda não tenha coisas específicas para o povo judeu. A Bíblia diz que Deus tem um trato específico com o povo judeu ainda. Mas agora, o que Jesus está dizendo é que nele está sendo inaugurada a aliança final, uma aliança perfeita. Por quê? É uma aliança de Deus com Deus. Porque Jesus é Deus, amém, irmãos? Então é uma aliança de Deus com Deus. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde que o Senhor quer que a preparemos? Né? Porque naquela altura do campeonato ali, eles estão já mais reclusos, sabendo de tudo que estava acontecendo. Jesus, por ser Deus, por ser onisciente, ter todo o conhecimento, ele já sabia qual tinha sido a atitude de Judas. Não é à toa que ele falou, como nós lemos ali em cima, Satanás entrou em Judas. Jesus já conhecia todo esse plano, tudo que está se desenhando. E os discípulos perguntam: onde que o Senhor quer que nós a preparemos? E Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade,
vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, algo que já é diferente. Por quê? Os homens naquela época não andavam com cântaro, eles andavam com os odres. Quem andava com cântaro é a mulher, como a gente já estudou aquela mulher de João 4, aquela mulher samaritana, que ela foi com cântaro até o poço. Então, isso já era um sinal diferente para os discípulos perceberem. Sigam esse homem até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. O que está acontecendo aqui é Jesus dando um sinal especial para os seus discípulos. Por quê? Jesus, possivelmente, ele já tinha combinado tudo com esse homem dessa casa e ele deu um sinal para os discípulos. Por que ele está fazendo isso? Porque ainda não é chegado o momento dele, no sentido de que ele não queria que talvez Judas viesse trair no momento da ceia. Por quê? Porque ele ainda aguardava por esse momento. Era necessário que algumas coisas acontecessem para que acontecesse esse momento de Judas entregar ele de forma definitiva. O que Jesus nos mostra aqui, irmão, de uma forma muito simples, uma coisa cotidiana da vida, da rotina, e mais uma vez ele está mostrando que nada saiu do controle dele. Nada saiu do controle dos propósitos eternos. Tudo que está acontecendo ali está debaixo do propósito eterno do Senhor. Está tudo indo de acordo conforme a vontade de Deus. Então ele falou, olha só, vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Vocês vão falar isso para o homem e o homem já vai saber o que fazer. Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E o que significa isso? Um local mesmo, um local com as mobílias, com tudo bonitinho, com tudo preparado, com tudo que seria necessário para eles estarem preparando essa ceia. E indo, acharam tudo como Jesus tinha lhe dito e prepararam a Páscoa, né? Então eles perceberam aqui que está tudo acontecendo conforme o plano e conforme a vontade do nosso Senhor. Versículo 14. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus já está começando a preparar eles, porque até então eles já tinham participado de perseguições, de alguns dos sofrimentos que Jesus participou, mas agora está chegando o momento que a coisa está se tornando aguda. E Jesus não está escondendo isso deles. Jesus está mostrando isso para eles. E a gente vê que a história da igreja, a história do cristianismo é assim, irmãos. As coisas vêm bem e de repente se tornam agudas. Tem momentos que se experimenta uma paz, mas se tornam agudas novamente. E na verdade existem nações que as coisas estão agudas há muito tempo para o cristão. A coisa é apertada, sabe? O cerco é apertadinho para quem quer viver seguindo a Cristo, para quem quer viver como um discípulo de Cristo. E uma outra informação que a gente precisa guardar aqui, sabe? É Jesus dizendo: eu tenho desejado ansiosamente. E sabe o que é interessante? Jesus está indo para a morte dele. Jesus está indo se entregar em favor deles e em favor da gente. E olha o que Jesus, que é Deus, diz: eu tenho desejado ansiosamente que chegue esse momento. Porque, na verdade, aqui agora, ele vai mostrar que, inclusive, a ceia é também uma tipologia de Cristo. Tudo aqui está apontando e continua apontando até hoje a ceia que nós fazemos para Cristo. E ele continua dizendo, no 16, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lembrando que Jesus já nos disse que o reino, esse reino que já começou, mas que a glória dele vai se manifestar naquele momento final, ceia, mesa, sempre aponta para a comunhão. É sempre um símbolo de comunhão. E 17, e pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês. Só a lembrança do cálice. O cálice na antiga aliança, ele está sempre apontado para o juízo e para a ira divina. Toda vez que se faz menção ao cálice, o cálice significa o juízo e a ira divina. E ele falando o seguinte: e pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante
não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. É isso Jesus falando dele. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E existe uma doutrina que defende que aqui nesse momento o vinho se transformou no sangue e o pão se transforma na carne de Cristo. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Isso daqui é uma alegoria. Isso daqui não é uma interpretação literal. Jesus aqui está fazendo uma alegoria de que aquele cálice, a ira de Deus, a justiça de Deus, está sendo desviada para ele daqueles que creem. Um exemplo, seu Jorge que é em Cristo, confessa ele como Senhor e Salvador. O que o texto nos diz? Que o cálice da ira de Deus que estava destinado a ele foi desviado em Cristo. Então, na verdade, quando Cristo está dizendo isso, olha só, ele está falando, faça isso em memória de mim. Esse cálice que representa o pecado da humanidade, né, está ali. Sendo que Jesus, ele bebe o cálice daqueles que vão crer nele. Jesus, isso é muito bom a gente guardar. Jesus, ele desviou a ira de Deus para aqueles que creem nele, para aqueles que continuam crendo nele. Mas, um exemplo, uma pessoa morreu hoje, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, ela vai beber o cálice da ira de Deus. Ela vai experimentar a ira de Deus. A ira de Deus não foi desviada dela. Isso que ele está falando, olha só, a minha vida, né, ela está sendo dada em favor de vocês. Ele está pedindo isso. Façam isso em memória de mim. Não que Jesus, Deus, vai esquecer. É para vocês, meus discípulos, não esquecerem dessa obra. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus está extinguindo a antiga aliança e está agora inaugurando a nova aliança nele. Por que a antiga aliança precisava cortar animais? Porque ela não era perfeita. Ela apontava para aquele que era perfeito. Então Jesus, quando chegou, é por isso que já não existe mais necessidade de ficar fazendo sacrifício nenhum. O sacrifício perfeito definitivo já foi feito na cruz. É por isso que foi extinto esse sistema sacrificial. E 21, e ele diz: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. E por que ele fala isso? Porque mesa, além de ser um local de comunhão, a mesa é um local de intimidade. A mesa é um local onde você leva aqueles que você considera, aqueles que você ama, aqueles ao qual você se relaciona com intimidade. Mas ele vai além. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Ele está dizendo, o Filho do Homem não está perecendo com o plano de Judas, da maldade de Judas. Mas o Filho do Homem está perecendo por aquilo que está determinado por Deus. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Está percebendo? Judas estava com eles à mesa. O texto bíblico diz que Satanás entrou em Judas, mas eles não estavam percebendo. E guardemos uma coisa aqui agora, tá? A partir do que agora vai acontecendo aqui no texto. Jesus está numa conversa, num plano completamente espiritual com eles. Mas eles não estão discernindo nada. Eles não estão nem um pouco atentos em tudo aquilo que está acontecendo ali. Não é à toa que eles estão perguntando entre si qual deles que faria isso. E o texto vai seguindo. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E eu queria só pegar aqui, vou deixar aqui separado aqui o versículo que eu separei, de Malaquias, e eu já vou chegar nele. Irmãos, Jesus está naquele momento final ao qual ele está indo para a paixão, ao qual ele está se entregando por aqueles que vão crer. O Senhor está explicando a eles, falando para eles que ele está derramando a própria vida em favor deles, em benefício deles. Sabe onde que está a mente deles? Olha no que vai chegar a discussão agora. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus está falando sobre o reino de Deus. Jesus está há anos com eles construindo e pregando.
Pode pegar os evangelhos, a pregação preferida de Jesus é sobre o reino de Deus. Jesus está o tempo inteiro falando sobre o reino de Deus, o reino do meu Pai, o reino de Deus. Jesus está construindo o reino de Deus. E eles estão preocupados em ocupar cadeiras segundo o reino, cara, desse mundo. Eles estão com uma visão mundana ainda. E aí, eles estão presos nesse tipo de discussão. Houve eles uma discussão de qual deles pareceria ser o maior. Mas Jesus lhes disse, olha o que Jesus fala para eles. Os reis dos povos dominam sobre eles. E o que exerce autoridade são chamados de benfeitores. Tem versão bíblica, de repente, talvez algum de vocês aí vai estar dizendo que os reis dos gentios, não sei se alguém está com essa versão, tem alguma versão bíblica que diz o rei dos gentios. E sabe o que Jesus já falou para ele? Vocês estão se comportando como gentios. Os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Era um título que se criou naquela época para aqueles que governavam, para aqueles que dominavam. Ser chamados de benfeitores. E eu queria falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente vê muita gente, até hoje, muitos líderes, muitos pastores pegando aquele texto de Provérbios. Quando o justo governa, o povo se alegra. Em nome de Jesus, meus irmãos. Só tem um governo justo. É o governo de Jesus Cristo. Vamos parar para poder pensar. Bolsonaro, Lula, não é o governo do justo. Vamos pegar o governo do estado do Rio de Janeiro. É Cláudio Castro, hoje governador. A oposição dele é Marcelo Freixo, né? A maior oposição. Não é Marcelo Freixo, não é Cláudio Castro, o governo do justo. Por quê? Para o grupo de um, aquele que está governando é justo. Para o grupo do outro, aquele que está governando é justo. Aqui em São João da Barra, Carla Capucci, Danilo Barreto, enfim, quem fosse, não é o governo do justo. O governo do justo é Jesus Cristo. Não tem como querer embaralhar. E ainda às vezes se pega texto bíblico para poder justificar homens, para poder defender homens. E Jesus está falando sobre isso. Vocês estão com uma visão de governo de gentio. Só existe um, irmãos, que governa com toda a justiça. E eu quero pegar um texto do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Só existe um governo do justo. E eles aqui preocupados com cargos. E Jesus diz, mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. E até hoje, continua muitas pessoas querendo cargos, querendo posições, querendo destaque, querendo uma liderança, querendo um local de destaque. Mas Jesus não está falando, nunca foi sobre isso. Jesus, pelo contrário, ele está falando com vocês é o contrário. Você quer ser o maior? Seja o menor. Seja aquele mais escondido entre seus irmãos, seja aquele que mais sirva. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Jesus explicando. Não é verdade que é aquele que está à mesa? Geralmente a ideia é essa, não é? Se eu estou num local e estou sendo servido, estou na mesa, as pessoas que estão me servindo, elas são menores. E aí Jesus diz o seguinte: pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Lucas não retrata, mas lembra João falando do momento do lava-pés? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, pegou uma toalha, cingiu o seu lombo e foi lavar o pé dos discípulos. Vocês são o que tem permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus aqui agora, sabe? Ele já está trazendo, como é que eu posso, um certo conforto também, um certo afago aos seus discípulos, né? Ele está dando uma correção neles. Que é isso que está acontecendo com vocês? Que comportamento de gentio é esse? Não se comportem assim. E agora ele começa dizendo: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou a mim. Está compreendendo o que Jesus tem confiado a cada um de nós? Jesus tem confiado a gente um reino. Jesus está falando, da mesma forma que o Pai confiou a mim, eu estou confiando a vocês um reino. E a nossa missão aqui na Terra não é missão de pastores e líderes apenas, é construir um reino, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E Jesus continua dizendo, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando para eles, cara, vocês estão discutindo cargos e posições.
Mas o meu reino, o que eu tenho preparado para vocês é muito superior a isso tudo. 12 discípulos, isso aqui é tudo linguagem simbólica, julgando as 12 tribos. O que ele está falando? Aquela aliança antiga, aquela aliança com as tribos, ela está se encerrando. E o que está sendo inaugurado por mim e que eu vou entregar a vocês, vão confiar a vocês, é algo muito maior. Nem se compara. Isso serve pra gente, irmãos. Sabe, às vezes a gente ouve essas questões, aí a gente pega, bota na rede social, a gente fica feliz em ler isso. Foi Spurgeon, Marcos, eu não lembro, que ele disse a frase para a rainha da Inglaterra. Foi Spurgeon. Charles Spurgeon, ele falou isso. Ainda que a rainha da Inglaterra me ofereça uma posição, um cargo de enorme importância no governo dela, eu não quero. Eu fui chamado por Cristo para algo muito superior. E continuam os homens se confundindo com os cargos desse mundo. Continuam os homens, sabe, felizes em sentar na mesa da Babilônia, em caminhar com Roma, confundindo igreja com o Império Romano. Está errado. Está errado. Sabe por quê? Nós estamos apressados. Muitas vezes a gente não está aguentando sofrer. E Jesus falou ali atrás sobre sofrimento. Só lembrando, ele falou, eu tenho desejado ansiosamente comer essa parte com vocês antes do meu sofrimento. E o chamado do cristão é um chamado de sofrimento, irmãos. Glória a Deus por isso. Continuando. Simão, 31, versículo 31. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, tá? A gente sempre precisa lembrar isso. Ele está dizendo isso a Simão, mas ele está falando sobre os discípulos, né? Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. O que ele está dizendo aqui? Uma ilustração. É provação. Eis que Satanás está pedindo para poder provar vocês. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. Lembra que a gente tem um intercessor junto a Deus? Lembra que nós temos um advogado justo e fiel? E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Por quê? Aquele que padeceu sofrimento, aquele que passou por algum sofrimento, alguma dor, esse está sendo preparado pelo Senhor para poder ajudar outros que vão passar por esse sofrimento, que vão passar por essas dores. Porém, Pedro respondeu. Pedrão, como sempre, né, na sua impulsividade, na sua maneira de fazer as coisas sem pensar, muitas vezes de responder sem pensar, ele diz o seguinte: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Não está entendendo? Jesus responde: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você negará 3 vezes que me conhece. Por quê, irmãos? Se entrar nessa luta confiando no nosso próprio braço, nós vamos desfalecer. Lembra como que nós encerramos a mensagem domingo aqui? Cristão, igreja que não ora, que não depende do Senhor, não vai subsistir, não vai sobreviver, não vai aguentar. E o Senhor está falando para ele: você na tua impulsividade, você não vai fazer nada disso que você prometeu que vai me fazer. Que vai comigo para a prisão, se tiver que ir para a morte comigo, vai para a morte. A seguir, Jesus pergunta aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, está trazendo à memória deles aquele outro envio, sem sacola e sem sandália, por acaso faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a. Faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Sabe o que Jesus está lembrando aqui a eles? A gente viveu momentos de alegria. A gente viveu momentos que as coisas foram mais fáceis lá agora. Mas Jesus está falando, agora a oposição é ferrenha. Colocando nos dias de hoje, nossa, se prepare agora que a chapa vai esquentar. Agora se prepare, se acautelem, porque o cerco vai fechar. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido.
E Jesus continua dizendo a eles: fiquem calmos. Tudo que está acontecendo é a palavra de Deus. É a palavra dos profetas se cumprindo. Então vocês fiquem calmos. Então eles lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. E Jesus lhes respondeu: basta. E eu quero lembrar vocês uma coisa aqui. Sabe o que parece aqui? Jesus fala: tem 2 espadas, tá bom, já é o suficiente para arrancar a orelha de Malco. Pode parar por aí. Não, não é isso. Jesus, quando diz basta, é que Jesus já não está aguentando mais eles nessa visão carnal. Jesus ensinou a eles, voltando sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. E está eles com a visão nas coisas desta vida. E Jesus está falando para eles: se preparem, porque está vindo uma batalha de oposição espiritual ferrenha a vocês. E vocês não estão compreendendo isso. Vocês estão achando que o meu reino é reino de espada mesmo? Pô, vocês estão andando comigo tanto tempo e vocês acham que agora no final eu vou mandar vocês comprar espada, né, para ficar lutando? Vocês ainda não compreenderam que o meu reino é outro. Lembra a conversa de Jesus com Pilatos? E saindo dali, Jesus, como de costume, precisamos lembrar isso, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanhavam. Irmão, vocês sabem qual era o que Jesus fazia no Monte das Oliveiras? Vocês lembram? Orava. Deus encarnado se retirando para orar, como era de costume. E aí eu fico pensando, ai de nós, enquanto meros seres humanos, pecadores, claro, resgatados pela graça divina, e a gente não se dedicar à oração, e a gente não tirar tempo para poder orar. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus falou: olha só, Satanás pediu para poder peneirar vocês como trigo. Eu orei. Mas lembra que Jesus sempre falou: vocês não vão me ter aqui para sempre, vocês não vão me ter aqui para sempre, está chegando a hora. Agora vocês precisam aprender a orar para vocês não caírem em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. O que é interessante, que não era hábito de Jesus estar sempre orando de joelhos. Mas aqui já para a gente poder perceber a intensidade da coisa que está acontecendo. E Jesus está discernindo, está compreendendo tudo isso. E ele orava dizendo: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. E muitas vezes as pessoas pensam: que Jesus está correndo agora? Não, irmãos. Aqui a grande questão não é Jesus correndo da morte, porque ele sabe que ele veio para isso. Aqui a grande questão é Jesus sabendo que vai ser abandonado pelo Pai. Ele não está suportando a ideia de que ele vai ser abandonado pelo Pai. Por quê? Está se cumprindo Isaías 53, o servo sofredor. Ele está tomando sobre si, sobre ele, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Mas só que a treva não tem comunhão com a luz. E a partir desse momento, quando Jesus estiver sendo ali oferecido como sacrifício vivo em nosso local, em nosso lugar, o Senhor, o Deus, o Pai, vai o abandonar. Mas mesmo assim ele está se submetendo à vontade do Pai. Então lhe pareceu o anjo do céu que o confortava. Por quê? Ele estava num momento de aflição. O texto vai dizer aqui, e estando em agonia. Então, veio sim, anjo ali, veio sim a mão do Pai para poder atender ele nas necessidades dele ali. Porque ele estava sozinho. A gente vai ver como que os discípulos estão. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como que gotas de sangue caindo sobre a terra. E a ciência já falou que isso é possível, tá, irmãos? Uma pessoa que ela está em grande tormento, ela está em grande agonia, é uma agonia tão grande que dá uma descompensação no organismo, que o sangue começa a se misturar com a água do corpo e ele começa a ser liberado. Então, isso cientificamente, a ciência diz que isso que aconteceu aqui é possível. Não é nada assim difícil de ter acontecido, não. E aconteceu que o suor dele tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caia em tentação. Jesus está em profunda agonia. Veio o anjo estar com Jesus e os discípulos continuam não compreendendo o que está acontecendo. Os discípulos continuam espiritualmente distraídos. Enquanto Jesus falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas,
vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Irmãos, foram prender ele como se ele fosse um bandido da pior espécie, um salteador da pior espécie. Uma multidão foi prender ele. E naquela época, não era difícil homens, ao se encontrarem, se cumprimentarem dando um beijo. Como Paulo diz nas suas cartas, um ósculo santo. E Jesus diz: Judas, você vai trair o Filho do Homem com um beijo. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com espadas? E só lembrando aqui, tá? Olha como é que Jesus era um homem comum. Precisaram que tivesse um sinal para identificar quem ele era naquele momento. Jesus era um homem comum entre o povo. E aí eles perguntam: Senhor, devemos atacar com espadas? E o que acontece? Pedro, o impulsivo, não esperou nem a resposta da pergunta. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Deixa, basta. Mais uma vez Jesus está dizendo: vocês estão entendendo e estão tomando atitude de forma errada. Vocês estão agindo de forma equivocada. E tocando na orelha do homem o curou. Por que Jesus faz isso? Para Jesus demonstrar que o reino dele não é daqui. O reino dele é do céu. É outro tipo de reino. Por isso que ele... Por quê? Imagina Malco chegando lá com a orelha cortada. Isso poderia virar mais um motivo para a coisa se perder para outra direção. Mas Jesus está mostrando: não, basta. E tocando a orelha do homem o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitão do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Pô, vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Jesus falou: eu estava ali no meio de vocês todo dia, pô. E agora, por que vocês vêm com esse circo aí montado para poder me prender? Mas Jesus está dizendo: chegou a hora, agora chegou a hora. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Irmãos, eu acho que esse deve ser o processo mais rápido da história de Israel na época. Porque esses tipos de questões tinha todo um processo, tinha toda uma etapa. Mas a gente está vendo aqui que o circo foi montado para poder passar todas as etapas. E aí, sabe o que isso me lembra? Jesus falando no Sermão do Monte: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Irmãos, isso continua acontecendo nos dias de hoje, nada mudou. Todo um cenário é preparado para poder acusar alguém. E o sistema funciona todinho nesse sentido. A gente está vendo que foi montado um interrogatório totalmente falso, acusações totalmente falsas, motivos nenhum para o prender, motivos nenhum para poder o matar, mas tudo acontecendo. Existe corrupção religiosa nos dias de hoje, irmãos? Existe corrupção política nos dias de hoje? Existe corrupção nos que deveriam julgar com retidão? Nos judios? Existe. E está aqui todo o pano de prata, tá, todo o pano de fundo aqui, ó. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro está ali no momento, né? Pedro arrumou um espaço para poder acompanhar o interrogatório. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza você estava com eles, porque você também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. O galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou do Senhor, como tinha lhe dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quem é Pedro? É todo cristão que tenta fazer a obra do Senhor
no seu próprio entendimento, na sua própria força, no seu próprio braço. É aquele que não ora, é aquele que não se guia pela palavra de Deus. E sabe o que acontece? Vai estar sempre negando o Senhor, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. E o que é interessante nisso tudo? Tudo se cumprindo conforme Jesus está dizendo. Tudo indo dentro do script de Jesus. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor como tinha lhe dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E seguindo. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso pesou em Pedro. Doeu em Pedro. Mas doeu de verdade. Não doeu de mentirinha. Sabe? Pedro compreendeu que ele é aquele que errou, ele é aquele que negou, e ele se arrependeu verdadeiramente. O fato de ele ter traído a Cristo, de ele ter negado o Senhor, como o Senhor disse que ele negaria, isso pesou nele, isso machucou Pedro. Isso somos nós, irmãos, sabe? E a gente deve estar chorando amargamente sempre pelos nossos pecados, lamentando os nossos pecados. E sabe o que vai acontecer aqui agora? O circo foi montado e deixaram Jesus com os guardas. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. E colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: ué, sabe qual é o entendimento? Você não diz que é profeta? O povo não diz que você é profeta? Agora vamos ver se você realmente é o profeta, como você diz que é o profeta. Profetiza aí quem foi que bateu em você. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E eu me paro a pensar, sabe, irmãos? Olha o que Jesus, cara, passou. Olha o que Jesus padeceu. E a quantidade de pessoas que ainda continuam só admirando Jesus é a grande maioria, mas que não seguem a Cristo, como a Bíblia diz que nós devemos seguir a Cristo. E o 66 diz assim: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram. Está vendo? Logo que amanheceu, na primeira hora do dia, porque eles queriam acelerar isso. Eles estavam famintos para que isso acontecesse logo. Se você é o Cristo, diga-nos. Jesus lhes respondeu: se eu disser, vocês não vão acreditar. Eu estou há 3 anos ensinando isso aqui para vocês. Eu estou há 3 anos falando isso para vocês. E por que essa conversinha mole aí agora? Se você é o Cristo, diga-nos. Está percebendo que eles não têm do que acusar Jesus? Eles não têm nem por que ter prendido Jesus. E aí continua: e se eu perguntar, vocês não vão me dar resposta? Sabe por quê? Vocês não agem com verdade. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Direita é local de honra. E sentado. Por que ele está sentado? Porque tudo está caminhando para ser consumado. Sentar é posição de descanso, até os nossos dias, né? A gente está cansado, andamos muito, a gente procura um banquinho e senta. Então, é local de honra e local de descanso. E todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. E eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. E aí, nada de novo, nada de novidade em tudo que a gente tem conversado, em tudo que a gente tem estudado até aqui, né? A gente pegou esse capítulo aqui, que é um capítulo desafiador, porque é um capítulo grande, de 71 versículos. E, irmãos, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente viu, né? Essa parte aqui, talvez ela até é bem vívida na nossa mente, porque muitos filmes aí retratam esse momento aqui final, esse momento do julgamento, esse momento de crucificação, dessa caminhada para a crucificação, de toda essa zombaria. Mas de tudo que a gente falou hoje, o que eu peço ao Senhor que a gente mais reflita, como homens e mulheres de Deus, é a gente saber, sabe, aonde que está a nossa mente, aonde que está a nossa prioridade. A gente viu Jesus reunido com os discípulos, falando sobre o momento final dele, falando sobre o momento de morte, crucificação, o momento de morte dele, ao qual ele estaria sendo entregue, ele estaria sendo derramado em nosso favor. A galera ali preocupada com cargo, a galera ali preocupada com posição, a galera ali preocupada com as coisas desse mundo, cara.
E está chegando, aliás, está chegando não, sempre foi o momento, de nós decidirmos aonde que está realmente a nossa esperança, de realmente aonde que está a nossa fé, aonde que está a nossa confiança, se é no Senhor, se é nos homens, se é em nós mesmos, se é no próximo, se é naquilo que os outros estão falando, fazendo, dizendo, sabe? E se nós estamos compreendendo que o reino do Senhor está se cumprindo, nós temos uma missão nesse reino e está tudo se cumprindo nos momentos finais. Lembra Jesus advertindo a galera também? Cara, vocês sabem compreender todas as estações. Vocês sabem compreender quando está vindo chuva, quando o dia vai ser de sol. Vocês sabem quando está chegando a estação de plantar, quando está chegando a época de colher determinada fruta ou determinada cereal, enfim, o que for. Mas vocês não estão entendendo os tempos do fim dos homens. Eu louvo a Deus de verdade pela vida de vocês, que busca o ensino, que busca conhecer, compreender a palavra de Deus, porque é algo que nessa reta final da igreja, muitos já não estão mais aguentando, não estão mais querendo ensino bíblico, conhecer Jesus como Jesus é. Sabe por quê? Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais difícil vai se tornando nós seguirmos a Cristo. Porque mais nós vamos compreender o que realmente significa seguir a Cristo. A gente vai aprendendo a calcular verdadeiramente o preço de seguir a Cristo. E para poder encerrar, hoje eu estava olhando planta, grama lá em casa, e estava meditando, conversando com o Senhor, orando a Ele. E na verdade, sabe, irmãos, sabe o que torna mais difícil a nossa caminhada de seguir a Cristo? Não é Cristo em si, não é as exigências de Cristo, mas é a consequência do pecado. É o quanto nós estamos afetados enquanto humanidade pelo pecado, e andar na contramão desse sistema, a gente acha que é pesado seguir a Cristo. Mas como o Marcos orou aqui no início, e sem a gente combinar, sem a gente conversar, seguir ao Senhor não é pesado. Seguir aos teus mandamentos não é pesado. Pesado é abandonar o pecado, é abrir mão do mundo, é abrir mão desse sistema. E a gente acha que seguir a Cristo é pesado. E que nós meditemos, que nós olhemos por esse outro ponto de vista. Amém, meus irmãos?